Pessoal, precisamos conversar aqui sobre essa nova animação do Mortal Kombat, chamada de Mortal Kombat Legends Snowblind. Olha, eu ainda tô muito impactado porque essa animação, eu vou dizer que ela superou minhas expectativas. Eu não tava esperando uma boa animação do Mortal Kombat depois daquela animação do ano passado, que foi o Mortal Kombat Battle of the Realms, na qual eu reclamei muito do final. E aquela história corrida misturando vários jogos, e uma animação que o pessoal não gostou tanto assim, que era baseada na animação do Injustice. Então, por causa dessa animação do ano passado, cara, assim, o hype tinha baixado muito pra qualquer coisa do Mortal Kombat envolvendo a animação. E eu tinha colocado na minha cabeça que eles não iriam conseguir fazer uma animação que iria chegar aos pés daquela animação da Vingança do Scorpion. Porque aquela, sim, é uma ótima animação do Mortal Kombat. E eu fui assistir essa animação do Snowblind com um hype bem baixo, esperando bem pouco, o mínimo do mínimo, para conseguir divertir um pouco. E eu acho que no final isso acabou ajudando muito, porque eu gostei da animação. E assim, ó, tem um grande motivo de eu ter gostado dessa animação, é por causa dos fatalities. Porque assim, ó, se você gosta de um Mortal Kombat que é bem violento, eu acho que você vai gostar dessa animação. Porque olha, violência é apelido. Eu já vi muitas coisas do Mortal Kombat, né? Já vi todos os fatalities, já joguei os jogos, vi as animações também, aquele filme desastroso do ano passado, e eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência com fatalities de Mortal Kombat. Eu já vi quase tudo. E olha, nessa animação, eu me surpreendi com alguns fatalities. E não é que eles eram super, hiper, mega blaster violento, mas é porque esses fatalities de vez em quando vinham do nada, ou de um jeito que você não estava esperando, e aí você é pego de surpresa com um fatality que vem com um slow motion e uma animação super detalhada do fatality. E cara, eu adorei isso aí, ficou muito bom. Eu acho que das 3 animações do Mortal Kombat, essa daqui é a que melhor utiliza o gore e o Rated R para tirar o máximo proveito e fazer o fatality ser divertido, que é a grande proposta dos fatalities do Mortal Kombat, que é fazer essas mortes que nenhuma outra franquia pode fazer. Só Mortal Kombat pode oferecer, e essa animação oferece. Então, assim, se você é como eu, que gosta de Mortal Kombat pelo massa velho, de ter umas lutas bem legais, de umas coisas diferentes, e aí quando chega no final da luta tem um fatality exagerado, eu acho que vocês vão gostar dessa animação. Agora, se você é aquele fã de Mortal Kombat que gosta do lore do Mortal Kombat, de como que as coisas se ligam com um filme, ou de fazer uma adaptação de um dos jogos com os personagens e tal, isso daqui, essa animação não tá se propondo. Aliás, o Snowblind é quase um universo alternativo do Mortal Kombat. Imagina Mortal Kombat com um setting de Mad Max, onde toda a Terra já foi devastada, e tem um novo grupo que tá controlando a Terra, que se chama Black Dragon. E esse grupo é liderado pelo King Kano. É isso mesmo, o Kano é o vilão dessa animação. E olha, não se deixe enganar só porque o Kano às vezes é um personagem piada dentro de Mortal Kombat, porque nessa animação, velho, o cara tá demais. É um bom vilão. Olha, surpreendentemente foi um bom vilão e eu realmente gostei dele do início ao fim. Só que é aquele negócio, se você tá querendo ver uma animação do Mortal Kombat pelo lore, pela história, você pode acabar bem decepcionado aqui. Porque assim, ó, eu vou até tentar defender a história, porque eu não achei a história esse lixo todo que estão dizendo por aí, só porque não tem muita coisa de Mortal Kombat. Não que essa história seja, meu Deus do céu, porque assim, ó, é uma história de origem do personagem Takahashi, guiado por um outro personagem do Mortal Kombat, que é o Sub-Zero. Só que o Sub-Zero aqui nessa história, ele já tá mais envelhecido, e ele tem um negócio que aconteceu no passado dele, que faz ele ficar meio isolado do mundo. O Sub-Zero nessa animação é basicamente o Luke Skywalker do episódio 8. E esses dois personagens, eles são os protagonistas, e a história, assim, ó, ela é muito direto ao ponto. O King Kano é o rei do mundo, ele tá conquistando vilarejos, matando pessoas ao redor do mundo, fazendo crueldade e tudo mais, e o Takahashi fica no meio do caminho dele, e eventualmente as coisas vão se desenrolando que ele vai ter que enfrentar o King Kano. É isso. Tem uma certa reviravolta ali, mais ou menos no início do filme, mas depois disso o filme é bem direto ao ponto e tudo que você espera que vai acontecer, realmente acontece. Com exceção do final, que surge um outro personagem que você não tá esperando que apareça, e ele acaba sendo mais um fanservice que você se questiona por que ele realmente tá ali, mas daí você meio que ignora a lógica, porque a história já não é grande coisa, você tá pelo massa velho, e o personagem ali vai adicionar muito massa velho, então tudo bem. Então é isso, quando eu penso numa boa animação do Mortal Kombat, eu penso em 3 coisas.
Boas lutas com uma boa animação, tem que ter bons fatalities, tem que ser violenta, afinal de contas é Mortal Kombat, e tem que ter uma história relativamente boa, ao ponto de eu não me queixar enquanto assisto ela. E essa animação teve essas três coisas. Não que cada um desses pontos seja 10 de 10. Não, assim, ó, as lutas é 7 de 10, a história é 6 de 10, ela cumpre o seu papel, e os fatalities é o grande destaque da animação, e eu acho que é um 9 de 10 pelos fatalities. Então o pacote todo não me deixa decepcionado. Completamente diferente do Battle of the Realms, que eu terminei de assistir, e eu fiquei incomodado com aquele final, incomodado com essa história, incomodado com o potencial de fato da animação, que não foi verdadeiramente atingido. Enquanto que o Snowblind, eu acho que atingiu seu verdadeiro potencial. Não dá pra ser muito melhor do que isso, não. Em alguns momentos ali no meio das lutas, eu até me surpreendi com a trilha sonora. E tem alguns momentos ali no meio das lutas que eles até tentam fazer umas coisas criativas em termos de animação. Então isso é uma animação que ela tá se esforçando pra fazer lutas legais. Ela realmente cria um build-up pra dar um fatality e às vezes ela te surpreende fazendo uma outra coisa que você não tá esperando. E no final ela não fica megalomaníaca, mas ainda assim não abre mão do fanservice com fatalities legais e um personagem cameo aparecendo ali. Então assim, ó, eu não tenho muito o que reclamar. Só que assim, é uma animação do Mortal Kombat, que não tem torneio. As lutas que você vai ver durante a animação são lutas que acontecem por conta da história do personagem principal. Ele entra nas lutas para mover a história. E não que tenha um torneio que vai ter uma luta com cara. E isso, dependendo de algumas pessoas, pode ser um ponto positivo e um ponto negativo. E eu concordo quem achar que é um ponto negativo. Eu até entendo que é um ponto negativo. Só que nessa animação, eles têm total noção que esse é um ponto negativo que eles têm, só que eles abraçam seus pontos positivos de um jeito para multiplicar o que eles têm de coisas boas. O fato do Takahashi entrar em muita luta porque ele é o protagonista, e como não tem um torneio, a gente não precisa ver lutas entre outros personagens, o Takahashi tá basicamente em todas as lutas. E isso permite eles explorarem muito as técnicas do Takahashi pra fazer ótimas lutas com ele. Quando ele consegue a espada e no final do filme ele tá usando a espada feito louco, cara, é muito legal. E eu também devo dizer que eu gostei do design do Takahashi, porque ele lembra muito o Dick Grayson. Ele ali, o filme todo, eu fiquei pensando que era o Dick Grayson no mundo do Mortal Kombat. Ah, Gabriel, mas você acha que é melhor que a Vingança do Scorpion? Ah, não, aí, gente, calma. A Vingança do Scorpion é uma ótima animação do Mortal Kombat, talvez a melhor animação de todos os tempos do Mortal Kombat. E essa animação, ela acaba sendo superior porque tem torneio, porque tem o Scorpion, tem várias lutas legais. Talvez ela não seja tão legal em termos de fatalities quanto o Snowblind, mas ela tem uma história melhor. E isso não tem como dizer que não é. Só que o Snowblind tem fatalities mais legais, e daí você pode ficar um pouco na dúvida do que você prefere. Eu ainda prefiro a Vingança do Scorpion, mas eu tenho convicção que o Snowblind é melhor que o Battle of the Realms em todos os níveis, em batalha, em animação, em estilo e até mesmo em história. Porque embora não seja uma história muito Mortal Kombat, é uma história bem mais pés no chão, que sabe o que fazer de início, meio e fim. É feijão com arroz, mas é melhor que a extravagância refinada do Battle of the Realm, que não consegue ajustar a temperatura para fazer uma boa refeição. O Snowblind, pelo menos, é um arroz feijão bom. E assim, ó, o Sub-Zero, às vezes eu fico me questionando por que eles colocaram o Sub-Zero na animação. Será que eles ficaram com medo que se tirasse o Sub-Zero, ninguém iria querer assistir a animação porque ninguém se importa com Takahashi? Sabe, isso passou na minha cabeça. Foi tipo quando eles fizeram Liga da Justiça Dark e colocaram o Batman na Liga da Justiça Dark só pra poder colocar o Batman no pôster ali. E aqui o Sub-Zero, ele entrou, né, meio que pra fazer uma soma ali, pro pessoal olhar, né, ó, Sub-Zero, vamos ver porque tem o Sub-Zero. E por causa disso, isso acabou guiando toda a construção da história no arco final, pra justamente tentar dar um pouco mais de protagonismo ao Sub-Zero. E de fato isso acontece, e olha, eu acho que se sai bem sim. O Batman no Liga da Justiça Dark, se você tirar ele, não vai fazer muita diferença pra história. Mas o Sub-Zero, embora eu reconheça que ele tá na animação porque eles precisam vender a animação, e ele vai estar no pôster, ele vai ajudar, ele no final, ele agrega bastante pra história, e se você tirar ele da história, a história não vai funcionar. Então assim, ó, ele é importante. Agora, o outro personagem cameo que aparece no terceiro ato, aí já não dá pra defender tanto, no ponto de vista de história. Ele tá ali pra fazer um fanservice, pra ter umas lutas legais, pra fazer uma frase de efeito, mas se você quisesse tirar ele da história, você poderia. É muito mais gratuita a participação desse outro personagem. Só que, cara, eu tô pelo massa velho no Mortal Kombat. Pra mim, se justificar minimamente
o que eles querem fazer para ter umas lutas legais, e tudo isso não me incomodar no roteiro, e no final ter uns fatalities legais que te empolgam, umas lutas realmente boas, assim, ó, eu não tô nem aí. Eu vou passar pano por essa presença aí do Camel, porque eu achei que ficou legal, afinal de contas. No ponto de vista narrativo, você não pode colocar um novo personagem dentro da história no terceiro ato do filme. Mas dane-se, é Mortal Kombat, eu tô pelo Massa Velho, o Massa Velho entrega aqui. E assim, um outro ponto negativo na animação são os personagens que eles decidiram colocar na história. Claro, a gente tem o Shang Tsung, a gente tem o Kano, a gente tem o Sub-Zero, a gente tem o Camel e a gente tem o Takahashi. Só que os outros personagens, principalmente ali os capangas do Kano, cara, assim, ó, é complicado defender a escolha desses personagens. Tudo bem, são personagens que existem no Mortal Kombat, mas assim, ó, eles estão na fileira B, na fileira C, e o próprio design de alguns personagens, como é um futuro pós-apocalíptico Mad Max, eu mal reconheci alguns personagens, falando bem a verdade. Então eu senti falta de alguns personagens que fossem um pouco mais fáceis de reconhecer, sabe? Pô, um Raiden com visual Mad Max ia ser irado. Baraka, Jax, Johnny Cage, Kung Lao, todos esses poderiam aparecer de alguma forma, sabe? Eu, pelo menos, não iria me importar se eles fossem vilões. Mas daí, quando você chega nos finalmente, nas grandes lutas, você tem o principal e ele tá enfrentando um monte de personagem pequeno do Mortal Kombat, sabe? Não é tão interessante do que se ele estivesse enfrentando um Raiden, um Kung Lao, uma Sonya, um Johnny Cage. Então, assim, e isso acaba sendo um ponto negativo pra mim, sabe? Tudo bem que é legal eles darem espaço pra personagens menores, só que são personagens muito menores, ou eles poderiam ter equilibrado isso um pouco melhor. O Shang Tsung até tá ali, né, pra fazer um pouco esse papel, só que como é só um, e ele tá no típico papel do "Oh, your soul is mine, eu quero souls", sabe? Ficou um pouco fraca a participação do Shang Tsung. E poderiam ter outros personagens pra dar uma equilibrada melhor nesse elenco que tem nas lutas. E uma outra coisa que, assim, fica devendo é a própria qualidade da animação. Na verdade, eu achei que a animação foi muito bem dirigida e a qualidade da animação não conseguiu representar a qualidade da direção. Porque essa direção, em vários momentos, estava tendo ideias realmente muito criativas nas lutas. Tem um momento da luta que você fica em primeira pessoa, um outro momento que eles tentam fazer um plano sequência com a animação, e a animação ela não consegue fazer justiça ao plano sequência que eles querem fazer. No papel, a ideia da direção foi excelente, excelente mesmo. Só que daí você percebe que o orçamento pega. O orçamento para fazer essa animação dos seus live não deve ter sido muito alto, não. E você sente que a animação sofre em vários momentos. E às vezes você até percebe que a animação ela dá uma quebra de FPS totalmente incomum. Por exemplo, nessa cena que o personagem vai se levantar e parece que ele se levanta no slow motion, totalmente fora de conexão. E isso acontece no meio de algumas lutas. Só que daí vem justamente a questão da direção. E a direção ela consegue compensar porque ela sabe quando tem que dar um fatality bom, ela sabe quando tem que encerrar uma luta para começar uma outra, e no meio disso ter um fatality para você ficar chocado e ficar de boca aberta. O grande mérito da animação, de fato, é a direção. Eles sabem exatamente como gerar subversão da expectativa com o Kano e transformar ele realmente num vilão ameaçador, um vilão que você de fato não sabe o quanto que ele é perigoso, mas ele é perigoso mesmo. E quem dirigiu a animação foi o Rick Moranis. E olha só, ele fez outras animações que foram justamente aquelas duas animações do Batman dos anos 60. E essas são animações que foram bem dirigidas também. Então, assim, ó, esse diretor, assim, ó, espero que eles deem uma chance para fazer alguma coisa da DC, porque ele realmente se mostrou bem competente e ele tenta, sabe, tirar o máximo da animação que ele tá fazendo. Não é porque ele tá fazendo a terceira animação do Mortal Kombat Legends que ele não vai tentar fazer o melhor possível. E a minha sensação é que o Snowblind, ele tentou fazer o melhor possível com o que eles tinham. Para fazer uma animação melhor do Snowblind, você teria que mudar toda a história, você teria que colocar mais personagens tradicionais do Mortal Kombat, e você teria que ter um orçamento melhor para melhorar a qualidade da animação. Bem, daí sim você teria um cenário possível para superar a revanche do Scorpion. Mas com essas condições, na minha opinião, eles tiraram leite de pedra. Tinha todas as possibilidades de ser muito pior que Battle of the Realms e foi melhor. Então assim, ó, parabéns pro diretor que tirou leite de pedra. Mandou bem. E olha, agora chegou a hora da nota. E olha, entre as 3 animações do Mortal Kombat Legends, o ranking é o seguinte: Vingança do Scorpion em primeiro com nota 8,5. Em segundo lugar, o Snowblind com nota 7,5. E em terceiro lugar, o Battle of the Realm com 6,5.
Essa é a minha nota atual dessas 3 animações. E eu, sinceramente, eu espero que continue essas animações do Mortal Kombat. Sabe, porque até mesmo o Battle of the Realm, que é a pior das 3, eu me divirto com elas. É óbvio que talvez pro canal da Batcaverna fosse melhor todo esse grupo aí tá fazendo animações da DC, mas a verdade é que eu, como fã das coisas da Warner, cara, eu acho legal eles fazerem animações do Mortal Kombat. É uma franquia grande, eu acho que cabe uma animaçãozinha por ano aí do Mortal Kombat. E se elas ficarem sempre no nível do Snowblind pra cima, eu acho que já tá valendo aí. Até porque não é todo dia que você tem animações rated R do Mortal Kombat. E eu quero valorizar isso, porque quando eu era adolescente, não tinha nada disso. Nada disso. Então que bom que hoje a gente tá nessa distopia da Warner, onde existem animações do Mortal Kombat que são rated R. E que são muito melhores que o filme live action. Todos os filmes live action. Então, eu tô contente com essa animação, achei que ela foi eficiente, não tem absolutamente nada demais, mas eu me diverti com ela. E confesso que ela é pra mim que gosta mais das coisas massa velho do Mortal Kombat. Se você é aquela pessoa que gosta mais do lore, eu acho que você não vai gostar tanto e até pode ser justificável um 6,5 para essa animação. Mas como ela atingiu o meu ponto fraco de Mortal Kombat, acabou ganhando uns pontinhos a mais. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! DC não, Mortal Kombat! E essa foi a nossa crítica de Mortal Kombat Snowblind. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!